Fala galera, beleza? Rômulo Lima aqui e no vídeo de hoje eu vou te dar 8 dicas para você aprender a como deixar de ser pobre ainda em 2024. Bora lá? Bom, deixar de ser pobre é uma meta que muitas pessoas têm e existem várias possibilidades para você alcançar essa meta. No vídeo de hoje eu separei 8 dicas, como eu falei, que poderão te ajudar nessa parte. Vale lembrar que a questão de ser pobre ou não está diretamente ligado apenas à quantidade de dinheiro que você tem ou à quantidade de dinheiro que você é capaz de gerar. E vai muito mais além do que isso. Talvez principalmente está mais relacionado com o seu comportamento do que com o seu conhecimento. Mas eu quero dizer para você também que independente de onde você nasceu, independente da família que você nasceu, mesmo que não tenha pessoas tão habilidosas para lidar com dinheiro e deixar de ser pobre é uma habilidade totalmente treinável. E se você se dedicar para isso, com certeza você vai conseguir ter uma vida muito mais equilibrada a partir de agora. Então, a primeira dica que eu vou deixar para vocês aqui se chama educação financeira. Então, aprender sobre finanças pessoais é fundamental. Entender como economizar, investir, gerenciar o seu dinheiro é crucial para você construir riqueza. E perceba que aqui eu estou falando de educação. Eu não estou falando de conhecimento. Conhecimento, se fosse conhecimento, estava fácil. Todo mundo que era formado em economia não teria problema financeiro. Se a gente fizesse uma pesquisa no Google ou aqui no próprio YouTube, tem um monte de gente falando sobre conhecimento financeiro. Agora, o que vai transformar a sua vida financeira, o que vai fazer você deixar de ser pobre um dia, vai ser a educação. E a educação, ela é muito mais profunda do que o conhecimento. A educação, ela é a força interna que você tem para agir e aplicar aquilo que você já sabe. Então, não negligencie isso. Educação financeira é uma coisa fundamental para fazer com que você deixe de ser pobre ainda em 2024. A segunda dica é estabelecer metas financeiras. Você precisa definir claramente as suas metas, né, obviamente, e além das suas metas serem claras, elas precisam ser atingíveis, né? Não adianta nada eu fazer uma meta, colocar uma meta para mim, uma meta que é impossível de alcançar. Então, eu preciso ter objetivo de curto, de médio e de longo prazo. Tenha claro para você que um dinheiro sem objetivo, ele é muito mais fácil de ser perdido, ou seja, ele é muito mais fácil de você gastar ele a partir do momento que você não sabe o que fazer para ele. Então, dentro das suas metas, você pode incluir, por exemplo, economizar para comprar uma casa ou trocar de carro, pagar a dívida, quem sabe, dependendo se você está endividado, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Ou investir na sua educação, né? Investimento na sua educação é o que pode te dar mais resultado e fazer com que você saia mais rapidamente dessa vida de pobreza. A terceira dica é tenha um orçamento. Então faça um orçamento detalhado para você entender para onde está indo o seu dinheiro. Então é muito comum as pessoas não saberem quanto ganha nem quanto gasta. Termina o mês no vermelho sempre e não vou dizer que não é um problema terminar no vermelho. Terminar no vermelho é um problema, você está gastando mais do que você é capaz de gerar. Mas fora isso, tem gente que termina no vermelho e não faz a mínima ideia para onde que o dinheiro dela foi. Então isso é muito sério. Tá? Então, se você tem um orçamento bem definido, um orçamento claro e bem detalhado, isso vai permitir você identificar as áreas de desperdício, né, e identificar onde você pode economizar e redirecionar esses fundos para objetivos financeiros ali, que são as suas metas, que vai fazer mais sentido para você. Veja esse dado da pesquisa aqui do SPC Brasil. 8 em cada 10 pessoas não fazem um orçamento no Brasil. Ou seja, apenas 20% das pessoas fazem algum tipo de controle. Infelizmente, essa é a nossa realidade aqui no Brasil. A quarta dica é desenvolva as suas habilidades.
Então, invista no seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Muitas pessoas, infelizmente, chegam num certo ponto da vida ali de carreira, tanto profissional quanto pessoal, que dá uma estagnada. Acaba entrando ali na zona de conforto, e a zona de conforto talvez não necessariamente seja um lugar bom para estar, mas é um lugar conhecido, um lugar que não te exige tanto, às vezes que não te desafia tanto, e aí você acaba permanecendo ali por um longo tempo. Então, se eu puder te dar uma dica, essa seria investir no seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Obviamente que isso daí pode envolver aprimorar suas habilidades que você já tem, então você já é bom em alguma coisa, e aí você vai potencializar isso dali, ou você também pode desenvolver alguma outra habilidade que você perceba ou entenda que é uma habilidade nova ali, mas que você leva jeito para aquela coisa, e isso vai fazer com que você se torne uma pessoa mais valiosa no mercado de trabalho, uma pessoa mais querida pelo fato de ter uma entrega e de apresentar soluções que ajudam a resolver a vida das pessoas. A quinta dica é eliminar as suas dívidas. Se você tem dívida, trabalhe para eliminá-las o mais rápido possível. Infelizmente, no Brasil, as altas taxas de juros ela pode dificultar e muito o seu progresso financeiro. Então, se você entrar ali no site do Banco Central, você vai ver que quando você paga o mínimo da fatura do cartão de crédito, ou seja, você entra no crédito rotativo, existem instituições financeiras que chegam a cobrar mais de 1000% ao ano. Então, se você entrar nesse ciclo de ficar pagando o mínimo da fatura do cartão, por exemplo, mas existem vários outros tipos de dívidas aqui no Brasil que são bem caras, que judia bastante da pessoa, infelizmente é bem provável que você vai manter nesse ciclo de pobreza e talvez seja até isso que tenha feito você permanecer por tanto tempo nesse ciclo. Então, lute para sair das dívidas o quanto antes, o mais rápido que você conseguir fazer isso. A sexta dica para você sair da pobreza ainda em 2024 é você aumentar a sua fonte de renda. Então, às vezes a gente foca em investimento, isso é uma das dicas que eu vou dar ainda aqui um pouquinho mais para frente, mas a gente foca tanto em investimento e acaba menosprezando o principal que a gente tem. Então, para investir, a gente tem duas coisas principais. Tem um fator tempo e tem um fator aporte. O aporte é quanto eu consigo investir todos os meses, quanto eu consigo gerar de renda, viver num padrão de vida otimizado e invisto todos os meses. Beleza? Então, considere maneiras de aumentar a sua renda. Seja por meio de promoção no trabalho, se você trabalha de carteira assinada, procurar emprego que paga melhor, que são melhores remunerados, trabalhar em emprego paralelo se for possível. Então, se você consegue conciliar, tem flexibilidade de horário, você pode fazer mais de um trabalho. Exemplo, você trabalha CLT e à noite você pode fazer entrega, delivery, alguma coisa, tá? Ou explorando a oportunidade de empreendedorismo. Talvez você tenha um dom, um talento, alguma coisa que você consegue monetizar, consegue potencializar, e aí você pode usar isso daí a seu favor para gerar renda. Então, se você gera mais renda, você tem capacidade de gerar mais renda e vive num padrão de vida abaixo, um padrão de vida otimizado, né, em relação à quantidade de renda que você é capaz de gerar, a probabilidade que tem de você sair da pobreza é muito maior. Porque se você ganha e gasta absolutamente tudo, infelizmente, se você não fizer nada para mudar isso, muito provavelmente você vai viver a vida inteira assim, nesse ciclo, e eu garanto para você que você conhece várias pessoas que vivem exatamente assim a vida inteira. O sétimo ponto, eu já falei um pouquinho dele antes, é investimentos. Então você precisa aprender sobre diferentes opções de investimento, como ações, fundos imobiliários, imóveis e etc. Não para por aí. E comece a investir de acordo com seus objetivos financeiros e principalmente a sua tolerância ao risco. Então aprenda como você vai fazer ali a alocação do seu recurso, como você vai distribuir o seu dinheiro ali mensalmente para cada classe de ativo, para cada tipo de investimento. Mas lembre-se, aprender a investir é uma parte.
Mas para você manter consistência no investimento, aí sim a gente está falando de educação. E aí, mais uma vez, precisa ter educação e mudança de mentalidade para fazer o que tem que ser feito de forma consistente. Mas de qualquer forma, não deixe de estudar e aprender sobre investimentos. Antes da gente ir para a 8ª e última dica, se você ainda não curtiu esse vídeo e está achando que está fazendo sentido para você, não deixe de curtir e compartilhar. E se você também não é inscrito no canal, dá uma moralzinha aí pro canal, se inscreva, beleza? Bom, a 8ª e última dica para você sair da pobreza ainda em 2024, ela se chama persistência e paciência. Infelizmente, nós temos vivido uma sociedade totalmente imediatista, a sociedade do miojo instantâneo, tudo é para ontem, tudo tem que ser rápido, resultado rápido, e infelizmente a gente acaba menosprezando a paciência e a persistência. Só que construir riqueza leva tempo e leva esforço. Então você precisa ser paciente e persistente pelo esforço que você vai ter que se desprender para melhorar suas finanças. Você não melhora as suas finanças sem esforço. Às vezes você está habituado a fazer o errado que é cômodo para você, ou não vou dizer errado ou certo, mas aquilo que é cômodo para você durante a vida inteira. Talvez o seu normal sempre foi gastar mais do que ganha, sempre foi fazer malabarismo com o dinheiro ali e o dinheiro não durar 10 dias depois que você recebe. Se isso sempre foi seu normal, você precisa ter paciência e persistência para entender que quando você adotar outras medidas, outro comportamento diferente do que você está habituado, você vai ter que entender que isso vai gerar um certo desconforto. Por quê? Porque provavelmente você vai estar saindo ali da sua zona confortável, mas você precisa ter paciência e persistência, curtir o processo, entender que faz parte do jogo, não é abrir mão do seu presente, mas simplesmente não ignorar o futuro. Isso vai fazer com que você, pelo menos, alinhe a sua vida para deixar de ser pobre ainda em 2024. E lembre-se que o caminho para deixar de ser pobre, ele pode ser desafiador e exigir sacrifício, mas com planejamento cuidadoso e determinação, é possível melhorar a sua situação financeira ao longo do tempo. Beleza? Me conta aqui embaixo nos comentários se esse vídeo fez sentido para você. Então aqui tem 8 dicas que eu garanto para você que se você seguir essas 8 dicas, certamente você vai experimentar uma vida financeira a partir de agora. E em breve você vai voltar aqui e vai falar que deixou de ser pobre. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.